Igor, eu queria aproveitar a sua participação aqui, porque se a gente falou que esse é o ponto de um assunto fundamental das últimas horas, tem um outro que a gente vem acompanhando também, um pedido de prisão, né, de membros não só do governo israelense, mas também do Hamas, especialmente quando a gente fala de Benjamin Netanyahu. Isso gerou uma mobilização muito grande, mas na prática, porque a gente já viu isso acontecer com outro líder também mundial, a gente falou de Vladimir Putin com uma mesma decisão nesse sentido, que nada aconteceu. Ele limitou viagens, mas na prática muito pouca coisa mudou. E no caso agora dessa última decisão? Bom, é importante a gente ressaltar que existe uma diferença entre a decisão do Putin e essa que foi emitida em relação ao Netanyahu e ao ministro da Defesa de Israel, né, o Gallant, também em relação ao Hamas, alguns líderes do Hamas, que é o fato de que o Putin ele foi julgado e condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Então, foi emitido um mandato de prisão para ele, embora não haja jurisdição na Rússia, pelo fato da Rússia ela não fazer parte, né, dos acordos lá do Tratado de Roma, mas caso ele vá para um país que seja signatário disso, ele teria que ser preso porque ele já foi julgado e condenado. Então, se ele vier para o Brasil, por exemplo, o Brasil ele tem esse compromisso internacional de prender o Putin. No caso do Netanyahu e desses terroristas do Hamas, a gente está tendo como se fosse um pedido de uma prisão preventiva. Então, ainda não foi levado a julgamento, a gente não tem uma sentença final. E o que gerou aí uma grande discussão, uma forte oposição, principalmente de Israel e agora dos Estados Unidos, é o fato de que você está lidando com um país, no caso Israel, que é uma democracia, que tem um sistema judiciário que é independente, que já mostrou a sua independência em outros casos, em outros julgamentos de crimes de guerra. Então, a sensação que se tem em Israel é de que a soberania do país estaria, de certa forma, sendo ignorada ao querer levar esse caso do julgamento do Netanyahu para a esfera internacional. Vale ressaltar que o Netanyahu ele também tem sido julgado já em Israel com relação a outros crimes, a outras questões, e fora isso, essa de certa forma, acaba havendo uma equivalência entre líderes de um país democrático que está buscando se defender de um atentado terrorista e os próprios terroristas que cometeram esse ataque e, de certa forma, iniciaram essa guerra, que é o caso do Hamas. Então, julgar os dois ao mesmo tempo acaba trazendo essa visão negativa e traz aí toda uma série de discussões mais amplas na política internacional. Nós ouvimos aqui no Entre Nós o Igor Sabino, é doutor em ciência política, é gerente de conteúdo da Stand With Us Brasil. Muito obrigado, Igor, por ter conversado aqui com a gente a respeito do que pode mudar agora no cenário do Irã com a morte do presidente, confirmada hoje cedo no horário oficial do Brasil, depois de cumprir a agenda no Azerbaijão, numa queda de helicóptero. Obrigado, Igor. Até Um uma próxima abraço. oportunidade. Obrigada. Até mais, eu que agradeço.